Pastor Ronaldo Borges, graças a Pastor paz, tudo Eduardo, bem? bem, graças a Deus. Que bom, pastorzão. Como passou o dia? Foi tranquilo? Não muito, É pouco vida, corrido. vida de pastor de igreja é assim mesmo. Ô, É, pastor, vamos então para o nosso Apocalipse, mais um pouquinho, né, de vamos Apocalipse, mais lá, um pouquinho do que Deus tem para fazer aí, tem para falar. Eu estou numa vamos lá. expectativa hoje. Ontem nós falamos do capítulo é, 14. Sim, Nós temos duas possibilidades hoje, o senhor escolhe aí. De falar do sim, capítulo 7 ou do capítulo 12. Ok? sim. O que o senhor acha que nós deveríamos dar prioridade aí para hoje? Acho que o capítulo 12, pastor, seria Beleza, mais interessante? vou desativar os comentários então para a gente poder começar. Sim, Comentários desativados. Podemos então começar aí a nossa live sobre Apocalipse. Mas antes, envia, ó, clica aí no dedinho aí nesse aviãozinho, gente. Começa a compartilhar isso aí. Manda para mais 10, 15, 20 pessoas aí que você sabe que gosta de Bíblia. Vá mandando aí, porque se esse negócio chegar a 1.000 pessoas hoje, se bater de 1.000, eu vou falar algo sobre o Apocalipse que eu nunca falei. meu Deus. Se passar de 1.000, eu falo. Agora, se não passar de 1.000, só para quem vai para a imersão. Só para quem vai para a imersão. A imersão de Apocalipse que acontece nesse sábado e domingo. Uma imersão poderosa, ainda dá tempo, ok? De você se inscrever. É só clicar no link que está na minha bio e se inscrever. Hoje, alguém me disse o seguinte, pastor. Poxa, Sim, pastor, eu gosto tanto de estudar, mas o curso, né, o valor do curso, nesse momento, para mim, não dá. A gente entende, nem todo mundo consegue fazer um curso, né, pago nesse momento, né, no momento difícil que nós estamos passando no Brasil. Então, a gente entende, não tem problema. Por isso que nós disponibilizamos esse conteúdo grátis aqui. com certeza. 90% do conteúdo que a gente entrega, pessoal, é grátis. É totalmente grátis. Os cursos são para quem? Para quem quer dar um passo a mais, para quem quer aprofundar um pouco mais, para quem quer receber um certificado disso, para quem tem interesse depois em fazer um bacharel em teologia, usar esse tempo que foi documentado, né, para poder ter carga horária suficiente, né? Então, é isso, mas 90% do nosso conteúdo é grátis. O pastor Ronaldo Borges está o conteúdo dele todo no YouTube, o meu conteúdo está aqui no Instagram, está no YouTube, está no grupo do Telegram, tanto do Clube como do Eduardo Reis. Então, sim, 90% de todo o nosso conteúdo a gente dá, ok? Agora, fique tranquilo, porque esse curso, eu pagava metade dele por mês para estudar. Isso, ó, tem anos, ó. O que você vai pagar uma vez para aprender em 2 dias o que eu levei alguns anos para aprender, eu pagava por mês metade disso para poder estudar. Então, tá justo o valor, tá bem, tá acertado. Então, você que quer dar um passo a mais, amém? Eu entendo você que não queira dar um passo a mais por questões financeiras. Por isso mesmo nós fazemos isso aqui, para privilegiar você, para te abençoar, porque nós sabemos que nem todo mundo tem condições de dar esse passo, de pagar. Inclusive, agora acabou alguém de fazer uma inscrição aí, ó. Chegou para Então, mim aqui também. é, então, é assim, ó, nós sabemos, entendemos, ok? Mas você que quer dar um passo a mais, que quer ter seu certificado, que quer avançar, ok? Eu possibilitei nessa imersão vários bônus, então tem muitas pessoas que estão fazendo também por causa do bônus. Também você pode ter acesso a um diploma de uma universidade norte-americana por meio desse curso aí que nós estamos ministrando. Então, por isso que tem valor, tem toda uma equipe por trás disso, são muitas pessoas trabalhando, muitas famílias envolvidas, ok? Então, tem todo um custo por trás disso e é assim que funciona nessa terra. Quando nós chegarmos lá no Novo Céu, na Nova Terra, tomara que a gente não precise de dinheiro, mas aqui a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas. Bora lá, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Eu estou assim, numa expectativa tremenda para esse capítulo, viu, pastor? Capítulo 12 de Apocalipse, capítulo muito rico, né? Muito rico, pastor, muito bom. Muito poderoso. Olha aí, ó, já estou aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 1. Já estou por aqui.
vamos lá, pessoal. Compartilhe isso aí para esse negócio passar. Bate o dedo nesse coraçãozinho aí, ó, para se tornar relevante. No Instagram, compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Porque a chapa vai esquentar. Compartilha isso. Se não passar de 600, aí não começa nem a falar. Compartilha isso aí. Se não passar de 600, eu não começo nem a falar. Nós estamos fazendo isso aqui para te abençoar. Então, vamos embora. Compartilha aí, viu? Manda para todo mundo. Toca nesse aviãozinho aí. Manda para todo mundo. Tá, bater 600 aí, a gente começa. O Apocalipse capítulo 2 já está aberto. Se você está com o seu marca-texto aí, pega ele. Se você está com a sua caneta aí, pega ela. Ok? Manda aí, gente. Manda para todo mundo. Vai mandando para todo mundo aí. Manda para mais 2, 3 amigos aí que já bate. A gente já passa dos 600 aí, começa. E se passar de 1.000, eu vou falar uma coisa essa noite que eu nunca falei antes sobre o Apocalipse. Você vai ficar de boca aberta aí. Você vai ficar transtornado com isso aí. Ô pastor Ronaldo, enquanto Sim. chega aí, enquanto eles compartilham aí para a gente chegar nos 600, Sim. Dá um pano de fundo do capítulo 12 aí para nós. Antes da gente Ok, pastor. Vale lembrar mais uma vez aquilo que eu falei ontem no início da aula, que a partir do capítulo 12 começa a narrar os detalhes da história que foi contado desde o capítulo 4 em diante. Então, nós temos aqui detalhes da história. Mais uma vez, nesse caso agora do capítulo 12, detalhes da história que vem desde o Antigo Testamento, né? Mais uma vez Deus falando através dos símbolos, mas o Antigo Testamento, o Novo Testamento por completo, o rapto dos vencedores, a gente vai ter aqui também nesse capítulo. Vai pegar fogo essa live hoje, hein? Só que não vai começar, porque vocês estão muito devagar, vocês não estão compartilhando. Tem que passar de 600, senão nós não começamos. Olha só o pano de fundo. Vai lá, pastor. Vamos falar também aqui sobre a batalha que haverá nos céus, né? Quando o diabo será derrotado pelo filho varão e também por Miguel e seus anjos. A perseguição que vai haver ao restante da igreja que vai ficar na terra. A provisão de Deus para essa igreja que vai ficar na terra, tanto de alimento como de lugar, como de defesa. Deus vai prover alimento, Deus vai prover lugar, Deus vai prover defesa para essa igreja que vai ficar na terra por um período de tempo. E também vai falar da atuação de Satanás quando ele for lançado na terra em meio à grande tribulação. Uau! Que poderoso! Olha o pano de fundo. Pastor, nós já passamos. Podemos começar. Vamos lá então, pastor. Podemos começar. Bora lá. Bora. Se passar de 1.000, vou falar algo aí que eu acredito que vocês nunca ouviram o que eu tenho para falar. Se passar de 1.000, eu falo. Bora lá, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Então, verso 1. Foi visto um grande sinal no céu no singular, né? Nós temos sempre que entender algo importante aqui, pastor, nesse sinal no céu que João está vendo, é que João está vendo o céu ao contrário do que nós vemos, né? Ele está vendo de cima. De cima para baixo, exatamente. Ou seja, nós olhamos o céu de baixo para cima, né? Falando desse céu aí, e de um céu no singular, né? Que é um céu específico. João está vendo de cima para baixo, né? Então, a visão de João ela é contrária à nossa visão, porque ele foi arrebatado no espírito e foi levado. Essa visão de João do céu aqui, ela é semelhante a Abraão contando as estrelas. Aí o pessoal não vai compreender, não, mas é forte. Eu já entendi. É forte, já entendeu? Claro, porque então, Abraão contou estrela meio-dia, né? Meio-dia, vamos lá. Qual que é a visão? O pessoal esquece que quando Abraão contou estrela, estava de dia e não tinha tenda. E não tinha tenda, exatamente. Mas isso aí é uma outra história. Olha lá. Uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida, gritava, sentindo as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Acho que é bom a gente ir parte por parte, né? Vai ficando claro. Então, essa primeira sessão aqui, os 2 primeiros versículos, que falam aí dessa mulher. Essa mulher vestida de sol. Então, essa mulher tem 3 características. Primeiro, ela está vestida de sol. Segundo, ela tem a lua debaixo dos pés.
Terceiro, ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, né? Como Deus fala através de símbolos, o significado desses símbolos, tanto a roupa de sol, como a lua debaixo dos pés, como a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, vão trazer para nós o significado da mulher. Ou seja, a gente precisa entender os símbolos para então entender o significado da mulher. Vamos por parte, vamos falar por ordem cronológica. Então, primeiro vamos falar da lua debaixo dos pés, né? Mas para falarmos disso aqui, a gente precisa entender o cenário. Nesse cenário aqui dessa mulher, nessa visão da mulher, está presente sol, lua e estrelas. O senhor concorda? Sol, lua e as estrelas. Sol, a mulher está vestida de sol. Lua, ela está com os pés sobre a lua e ela tem as estrelas, né? Então, nós precisamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Onde é que nós vemos em outro lugar da Bíblia que aparece esse cenário completo de sol, lua e as estrelas? Lá em Gênesis, em José. Né? E lá em José, se o senhor puder abrir o texto aí para nós lermos, Gênesis capítulo de número 37, verso de número 9. Só um minutinho que eu abro aqui. Gênesis 37, verso 9. Verso 9. Certo. Vai falar do sonho, né? De José. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Por que não 12 estrelas aí? Exato, é uma boa pergunta. Porque ele é uma das estrelas. Ok. Então ele não se conta. Porque, na verdade, são 12 filhos. Só que ele é um dos filhos. Então, o Sol e a Lua e as estrelas falam também de nessa questão aqui do José, o Sol, a Lua e as estrelas simbolizaria as estrelas, os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. O Sol, o próprio Jacó, a Lua, a esposa de Jacó, né? A Raquel. Raquel. A Lia não conta. A Lia não conta, só conta a Raquel. A Raquel e os 12 filhos. Por que conta 11 estrelas? Porque ele é uma das estrelas. Agora, qual que é o significado disso? Nessa época aqui, Jacó, sua esposa e os filhos é a totalidade do povo de Deus. Não havia, sem ser Jacó, sem ser Lia, a Raquel, e a sua esposa, e os filhos, não há mais ninguém que possa ser chamado de filho de Deus. Por quê? Ou seja, aquela parte do povo de Deus que não era chamado de igreja porque eles estavam inseridos em um pacto que nós chamamos de velho, essas pessoas têm lugar no corpo dessa mulher. Com certeza. Ou pelo menos na visão, não no corpo, mas na visão. Não só no corpo, mas eles são a estrutura, a base de onde essa mulher vai surgir. Ou seja, o suporte de onde vai surgir essa mulher. Por quê? Vamos falar quem é a mulher logo, né? Essa mulher, ela simboliza a totalidade do povo de Deus, a totalidade da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós precisamos entender algo importante também, que as pessoas às vezes não fazem diferenciação. E é por isso também que alguns interpretam ela como sendo Israel. Exatamente. Porque faz parte do povo de Deus. Faz parte do povo de Deus. Outros interpretam como sendo a igreja. Correto também. Correto também. Faz parte do povo de Deus. Só é uma revelação parcial. O nível mais avançado dessa revelação seria compreender que a mulher fala da totalidade do povo de Deus. Exatamente. E não apenas de uma parte do povo de Deus, né? Exatamente. Uma coisa importante de se entender, que as pessoas às vezes ignoram, é que Jacó não viveu na lei, né? Ele viveu antes da lei. Viveu antes da lei e Jesus declarou que muitos se assentarão na mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eles já estão lá. Eles já estão lá, exatamente. Ou seja,
fazem. Então, e por que que a parte, né, que representa a igreja do Antigo Testamento é a lua? E por que a lua? Porque a estrutura. Outro detalhe. Por que que é a lua? Porque a lua, ela não tem luz própria. Ela só tem a lua só tem, ela só ilumina, ela só tem luz quando ela reflete o sol. O sol é Cristo. A gente vai falar sobre isso já já. Então, ou seja, o Antigo Testamento só ilumina quando é apontado para Cristo. A antiga aliança só pode iluminar quando ela está apontada para Cristo. A lua é a sombra das coisas. É a sombra das. Exatamente. Ou seja, mas também é a base, é a estrutura. Ou seja, também. Da raiz de Davi, né, da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai vir o Messias que vai tornar a igreja uma realidade. As bases da nossa fé estão na sombra. Exatamente. Eu sempre digo, por exemplo, que batismo nas águas não é coisa da cristandade. Não. Porque ainda não existia a igreja, ok? Como nós a conhecemos, e João já batizava nas águas. Exatamente. Ou seja, nós, os cristãos, herdamos essa ablução, porque esse é o nome que se dá a esses banhos cerimoniais, ritualísticos. Nós herdamos essa ablução dos judeus. Como muitas outras coisas, a mesa da ceia, nós herdamos da Páscoa. A ceia é uma forma de Páscoa aperfeiçoada. Então a sombra é a base. O pastor Ronaldo está falando com muita precisão, com muita perícia, porque a sombra é a base. Então, ao mesmo tempo que a lua ela é uma sombra, ela representa o povo da lei, também ela é a base que só vai também fazer sentido e só vai refletir luz quando apontado para Cristo. Porque é óbvio, judaísmo é uma coisa, povo judeu é outra coisa. Judaísmo é uma religião. Okay? O povo judeu é um povo eleito. Então, quando nós apontamos a cultura judaica, porque vale lembrar, pastor, só para acrescentar aqui no que você está falando, fica à vontade, Israel pastor. É o único povo do mundo que não tem cultura. Por exemplo, no Brasil nós comemos feijoada porque isso é cultural. No Peru se come ceviche porque é cultural. Na Bolívia se come milho porque é cultural. Mas Israel só come ou não come alguma coisa lá porque Deus disse coma ou Deus disse não coma. Então eles não têm uma cultura, eles têm uma revelação de Deus. Então, anote isso aí. Israel é o único país do mundo que não tem uma cultura, tem uma relação, uma revelação de Deus. Então, com base nessa revelação é que ele se move. Mas a revelação de Deus para Israel se torna inútil se não aponta para Cristo. Verdade, exatamente inútil. isso. Exatamente isso. Ou seja, a lua, então, aqui representa o povo de Deus no Antigo Testamento, o sol. Aí o sol tem algo importantíssimo. É porque a maior parte da mulher está revestida de sol. Ou seja, está vestida Exato. com o sol. E existe um texto bíblico que eu acho muito, muito, muito poderoso, se eu puder ler aí, que é Lucas 1, 77 e 78. Lucas. É uma profecia acerca de Cristo. Lucas 1? Lucas 1. De Zacarias. 77, Zacarias profetiza. 77 e 78. Para dar ao seu Lê o 76, pastor. Ok. 76. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Esse é João Batista. Pois irá diante do Senhor para preparar-lhe caminho. Esse é João Batista. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos pecados, por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará do alto o sol nascente. Ou seja, o sol nascente veio nos visitar. Esse é Cristo. Esse é Cristo.
Exatamente. Então, Então do a alto... mulher revestida de sol está revestida de Cristo. É revestida de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, de Cristo vos revestiu. Que lindo esse versículo, hein, pastor? Eu apaixonei por esse versículo quando eu li ele. Não, ele é lindo, 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 lindo. Pessoal, anote esse versículo aí, guarda ele, grava ele. Lucas capítulo 1, verso 78. Olha bem, e nos visitará do alto o sol nascente. Na maioria das Bíblias está nos visitará o Oriente, ou nos visitará a luz da manhã, né? Mas a tradução mais correta seria sol nascente. Ou seja, o sol esse veio... sol nascente faz todo sentido, porque Malaquias diz que no final da tribulação, alguns vão vê-lo como sol, né? Exatamente, como o sol da justiça. Resplandecerá o sol da justiça, que é Cristo, o sol nascente, o sol da manhã, a primeira luz, né, que vem à terra. O sol é a primeira luz que vem à terra. Ele vem como estrela da manhã, né? Exatamente. Mas para os que ficarem na tribulação, nasce o sol da justiça. O sol da justiça, exatamente. Ou seja, o que significa isso? Essa parte da mulher revestida de sol simboliza o povo de Deus no Novo Testamento. A igreja neotestamentária, né, que está de fato revestida de Cristo. No Antigo Testamento, embora se falou muito de Cristo e se profetizou muito de Cristo, eles não tinham a revelação do Cristo porque o Cristo ainda não tinha vindo, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, né? Que os profetas, eles profetizavam sobre Cristo ao mesmo tempo que eles inquiriam para saber quando é que ia acontecer. Ou seja, eles falavam algo, eles viam que era glorioso aquilo, mas quando é que vai acontecer? E aí o apóstolo Pedro e também o próprio Jesus, né, em Mateus 13, vai dizer: muitos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Né? Muitos profetas e santos que queriam viver nessa época e não viveram. Por quê? Porque nós vivemos na época da visitação do sol nascente. Ou seja, nós fomos visitados pelo sol nascente. A igreja neotestamentária que está revestida de Cristo. Então, o novo pacto, né? As pessoas do novo pacto, da nova aliança, né? Exatamente. Ficou claro? É muita gente, né, pastor? Porque nós estamos falando de 2000 anos de era da igreja, né? Exatamente, exatamente. E aí nós temos as 12 estrelas, né? Sobre 12 estrelas, ela tem uma coroa. Essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Cabeça fala de lugar de controle, cabeça fala de lugar de governo. E 12 representa o governo ou o reino de Deus. Né? O Deus governa a partir do 12. Então, o que significa isso? Que tanto o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que faz parte do povo de Deus, como o povo da Nova Aliança, que também faz parte do povo de Deus, sempre foi governado por ele. Deus nunca perdeu o controle. Ou seja, pense bem, o que se passava na cabeça de um judeu sendo levado escravo para a Babilônia, por exemplo? O que ele poderia pensar? Deus perdeu o controle, agora acabou, agora não dá mais, agora acabou em nada. Jerusalém foi destruída. Inclusive, eles lamentavam por isso, né? Mas era Deus que estava conduzindo eles para lá, né? Exatamente. Ou seja, da mesma forma hoje, acontece uma coisinha, por exemplo, né, não vamos chamar de coisinha, mas aí o coronavírus, aí fechou os prédios da igreja. O que o povo pensa? Agora o que vai ser da igreja? O que será? O que vai acontecer? Como se Deus tivesse perdido o controle. Como que se Deus tivesse perdido o controle, como que se Deus não tivesse controlando todas as coisas. Então, a mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, porque Deus sempre esteve no governo do seu povo, tanto no Antigo Testamento, na Velha Aliança, como no Novo Testamento, a Nova Aliança. Muito lindo, então, boníssima interpretação, precisa, sóbria, sã doutrina. Isso aí. Tô maravilhado. Glória a Deus. Ficou claro, pastor? Será que o senhor acha que o povo entendeu? Eu creio que compreenderam. Tá fácil, né, de entender. Exatamente. Então, resumindo, a mulher, o povo de Deus,
em todos os tempos. Quando você vai pondo o pano de fundo e estabelecendo o contexto, e ligando com os textos igual aquele que nós vimos de Lucas 1,78, fica Sim. muito claro. E aí quem conhece um pouquinho já vai lembrando de outros textos, igual eu lembrei de Malaquias. Né? Sim, eu entendi, pastor. Eu creio que está fácil. Eu creio que está fácil. 800 pessoas. Se passar de 1000, vou falar uma coisa sobre o Apocalipse que eu tenho certeza vocês nunca ouviram e vocês vão ficar em estado de choque quando vocês ouvirem. Bora lá. Meu Deus. Olha só. Mas essa mulher, ela tá grávida, né? Verso 2. Ela está Estando grávida, exato. gritava sentindo as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Então, Deus, como Deus sempre fala por símbolos, a dor do parto, ela tipifica o sofrimento do povo de Deus. Óbvio. Ou seja, o sofrimento do povo de Deus, ele é tipificado pela dor de parto. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 19, ele vai dizer, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. E é interessante que, embora a dor de parto simbolize o sofrimento, todo o sofrimento do povo de Deus, o sofrimento que Deus direciona ao seu próprio povo, é um sofrimento que tem como objetivo o resultado de frutificar, de dar à luz, de gerar. Não é um sofrimento à toa, não é Deus olhando do céu e dizendo assim, olha, vou deixar vocês sofrerem aí e pronto. Não. Quando o povo de Deus sofre, ele sofre para gerar, ele sofre para dar à luz. Então, o povo de Deus, durante todo o tempo, durante todas as eras, sofreu. Qual é uma característica do povo de Deus? Sofrimento. Não existe, não tem como você servir a Deus sem sofrimento. Não existe possibilidade de servir a Deus sem sofrimento. Isso não existe. Nem o próprio Filho de Deus foi exceção a essa regra. Porque Hebreus vai dizer... Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, a obediência nasce através das dores. Exatamente. E outra coisa, se Cristo quis gerar, ele precisou sofrer. Porque o sofrimento dele dá a luz à igreja, gera a igreja. E isso não existe gera exceção. Filhos para Deus. Filhos para Deus, né? Por quê? Porque é o princípio do grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. O que isso significa? Que a semente para gerar o fruto, para gerar a planta, para gerar a árvore, ela precisa se partir ao meio. Isso fala de morte, de sofrimento, mas é um sofrimento que gera vida. E para saber se o seu sofrimento é um sofrimento a qual Deus te guiou para ele, é só você ver se o seu sofrimento está gerando vida em alguém, ou está gerando vida para alguém, né? Porque existem sofrimentos também que não geram nada, porque não são sofrimentos segundo a vontade de Deus. São sofrimentos segundo as cabeçadas que a gente dá na vida, né? E aí não gera muita coisa, mas quando nós sofremos segundo a vontade de Deus, esse sofrimento com certeza gera vida. Okay. Então, por que essa mulher está grávida e com ânsias de dar à luz? Isso representa o sofrimento. Por quê? Porque essa mulher vai gerar algo muito precioso. Essa mulher está gerando algo precioso que vai cumprir a profecia bíblica de Gênesis. Porque do filho varão. Não sei se o senhor consegue enxergar como eu enxergo, mas eu vejo em Deus assim também um senso de humor em Deus. Um Deus que, como diz o texto bíblico, zomba dos seus inimigos. Porque o pecado, e consequentemente toda a consequência do pecado, inclusive a morte, veio através de uma mulher. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Ou seja, o problema vem através de uma mulher. Passa toda a história e Deus faz uma promessa, então, à serpente, à antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Que da semente da mulher
viria um que lhe esmagaria a cabeça. Eu só vou fechar a janela aqui, porque as crianças começaram a gritar aqui. Eu estou no 17º andar. Eu acho que eles estão gritando com o microfone. Eu estou ouvindo, eu estou bem baixinho, mas eu estou ouvindo. Quase inacreditável. A criança, né? Pode continuar. Então, como da mulher veio a morte, né? A mulher foi enganada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então dela também vai vir a solução. Qual é a solução? Essa batalha, essa briga, ela ocorre durante toda a Bíblia. E a antiga serpente sempre ficou preocupado com a semente da mulher. Daí a perseguição, a linhagem de onde viria a semente da mulher. Ou seja, se a gente for perceber, Deus chamou um homem, Abraão. O senhor concorda comigo? Exato. Um homem, Abraão. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. Então Deus está filtrando a linhagem. De Jacó vem 12 filhos, mas Deus seleciona um, Judá. Porque o Messias vem da descendência de Judá. Quando o diabo percebeu que a linhagem foi filtrada para Judá, o que aconteceu? Os filhos de Judá que casaram já não queriam ter filhos. Porque Deus tá filtrando uma linhagem, uma descendência, de onde virá o filho dele, consequentemente, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas observe, quem botou na cabeça dos meninos que eles não deveriam ter filho? Que eles deveriam derramar o sêmen no chão? Diz o texto só diz que Onã descobriu que Deus buscava uma semente de Tamar, de Judá e de Tamar. E aí ele começou a lançar o sêmen no chão. Daí também o termo onanismo vem dele, de Onã. Sim. Né? Talvez pouca gente sabe disso, mas o termo onanismo vem daí. Agora, como ele soube, eu não sei explicar ainda. Agora, olha só. Então, o primeiro filho, Deus mata ele, porque ele não quer dar descendência. O segundo filho, Deus mata ele também. Fica um menino novo que ainda não pode ter filho, porque não tem idade. O Selá, exato. O Selá. Agora, olha só. Deus tem esse tempo para esperar, para que a descendência continue, porque isso atrasaria todo o propósito de Deus. Então, Tamar tem como plano? E eu penso que esse é um plano divino. Ela vai lá e, de certa forma, ela se veste de prostituta. E engana lá o sogro, né? Que agora vai continuar a descendência para que a linhagem... Pastor, deixa eu fazer aqui um pouquinho advogado do diabo, só para a gente poder crescer na doutrina. Sim. Como Deus poderia fazer um plano de enganação? Porque ela planejou enganar. Sim. Mas eu creio que Deus permite essas coisas, viu, pastor? Como no caso de Jacó. Como no caso do demônio que aconselhou ele para... Também. Porque, olha bem, para ser um espírito Jacó, enganador. Se Rebeca não tivesse ouvido, não teria acontecido. Foi Rebeca que forçou aquilo. E as parteiras de Faraó? Também. Que mentiram. E a Raabe, a prostituta, mentiu, foi abençoada por isso, recompensada. Recompensada pela mentira que contou. Na verdade, foi recompensada por esconder os espias, mas ela mentiu para esconder. Ela mentiu. A questão é que se alguém perguntasse isso, qual seria a resposta que nós daríamos? Como clarificar isso aí? Pois é, eu penso que de fato Deus faz essas coisas. Uhum. E de fato o plano dele é mais importante. Quer dizer, não é Deus que está enganando, né? Ele está permitindo que a coisa aconteça como tem que acontecer para que aconteça o que ele deseja, né? Por exemplo, quando os discípulos de Cristo colheram espigas no dia de sábado. Certo.
o que era proibido de se fazer. Aí vem um monte de explicação, porque aí um monte de advogado de Jesus. Mas Jesus não diz que ele está certo, Jesus não se defende. Mas qual é o argumento que ele usa? Ele usa o argumento de Davi, que também fez o que não podia ser feito, que era comer dos pães da preposição, dos pães que estavam sobre a mesa, e ele não só comeu e deu a todos, mas não morreu. Verdade. Ou seja, Jesus não vai contrário à lei que dizia que não podia colher as espigas no dia de sábado. Jesus se defende com outro argumento. Qual que é o argumento dele? O argumento dele é que a vida é mais importante. E se você tiver que decidir entre preservar a vida e, de certa forma, quebrar uma regra, né? Você precisa preservar a vida. Boa, muito boa. Mas voltamos ao raciocínio da questão de Judá. Vamos lá. Então, ou seja, a serpente sempre perseguiu a semente da mulher, daí Moisés. Quem foi que colocou na cabeça de Faraó de matar as crianças? O povo de Deus está escravo no Egito. Né? Nós sabemos que Satanás não é onisciente, não tem toda a ciência, não tem todo o conhecimento. Verdade. Como ele também está decifrando os textos bíblicos e decifrando a história para tentar entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. E quando ele vê que o povo de Israel está escravizado no Egito, e quando ele se lembra da profecia de Deus a Abraão, o Abrão na época ainda, né, que o povo ficaria 400 anos como escravo e depois sairia de lá com grande riqueza, o que passou na cabeça dele? Agora que vem o libertador, agora que vem o Messias, agora que vem a semente da mulher. Ou seja, o que ele planeja através de Faraó? Vou matar todas as crianças desse povo. Ou seja, Moisés é libertador do povo de Israel, mas não é o Messias. Isso se repete de novo com Cristo. Quando os reis do Oriente vêm para entregar os presentes para o menino, e eles falam com Herodes, né? E Herodes entende que de fato esse Messias ele já nasceu. Mais uma vez o plano se repete. O Herodes manda matar também as crianças, na expectativa de matar a semente da mulher. Só que esse plano de Deus, ele é muito mais elaborado e muito mais complexo do que o diabo podia imaginar. Porque a semente, a mulher, ela não fala de uma pessoa, de um indivíduo. A mulher fala da constituição de um povo que Deus estava preparando. E que dentro dessa mulher haveria uma parte mais forte, né? É por isso que é o filho varão, é o filho homem, porque a Bíblia declara que o homem ele é o vaso mais forte, a mulher é o vaso mais frágil. O apóstolo Pedro diz isso na sua carta. Exatamente. Ou seja, no composto geral da igreja, a igreja é mais frágil. Mas dentro dessa igreja existe um povo muito forte e que obedece à custa da vida, se for necessário. Esse povo é o que vence Satanás, é o que pisa. Esse povo é o que vai vencer Satanás. Então não é toda a igreja que pisa Satanás. Não é toda a igreja que pisa Satanás. Isso aí Na verdade, a mulher representa a totalidade do povo de Deus. Sim. E também representa a parte mais frágil da igreja, porque a mulher Sim. é a figura mais frágil. O filho varão representa a parte forte da igreja, aqueles que vão esmagar a cabeça da serpente. Então, na verdade, quando nós dizemos que Deus vai esmagar por meio da igreja, é como se Deus estivesse esmagando por meio da mulher. Mas a promessa em Gênesis 15 é que era a semente da mulher que ia esmagar a cabeça, não a própria mulher. Não a própria mulher. Não pode ser a mulher que vai pisar a cabeça de Satanás. Tem que ser o filho que ela gera. E o filho que ela gera é o filho varão, esse filho homem, que representa as pessoas que estão no corpo de Cristo, nesse novo pacto, e são a parte mais forte da igreja, né? Exatamente.
Olha só, pastor, aqui, olha aqui, vê se você consegue pegar isso aqui. A mulher também vai vencer Satanás. Porque, presta atenção, essa briga, como eu disse, ela corre desde o começo. A briga entre a mulher e a serpente. Claro, Satanás usa a mulher, engana a mulher, né? Exatamente. Mas observe, lá no jardim, Satanás venceu e a mulher perdeu. Ok. Por quê? Presta atenção. Porque o diabo sempre usa a mesma estratégia desde o começo da era. Qual que é a estratégia? Colocar sempre o homem na frente. Você percebe que a abordagem do diabo com relação à mulher não é não é o diabo se colocando na frente. Ou seja, qual que é a abordagem do diabo? Tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Olha o que o diabo diz. Foi assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim? Ou seja, Deus está privando algo de você, aí a mulher responde, né, de forma errada. Não, não foi isso que Deus disse. Podemos comer das árvores, só não da árvore que está no meio do jardim. Dela não comeremos e não tocaremos. Não foi isso que Deus disse, mas enfim. Agora, olha o diabo. Deus disse isso porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus só não quer que você venha para a evidência. Ou seja, o homocentrismo é uma espécie de idolatria. Exatamente. E a mulher, o homem então, numa divindade e adorar o homem no lugar de Deus. O ego da mulher se autopromove e ela come e de fato a serpente não mentiu, eles se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal, mas quando o homem vem pro centro, ele cai. Quando o homem escolhe a sua própria vida, ao invés de obedecer a Deus, ele cai. Então a mulher caiu aqui. Você concorda comigo? E aí a serpente mete na parte do não morrerás, né? Exatamente. A serpente misturou uma verdade com uma mentira. Exatamente. Sereis como Deus, verdade. Não morrereis, mentira. Apesar que no primeiro momento, talvez eles acharam que a serpente estava certa em tudo. Porque eles não morreram fisicamente de imediato, né? Exatamente. Agora, olha só. Por que a mulher perdeu no jardim? Porque ela amou a própria vida mais do que a palavra de Deus. Já entendi, já peguei. Já pegou? Agora, claro, esse restante da igreja vence na tribulação e entregando a vida à morte. Ou seja, entre morrer e obedecer a Deus, preferem morrer. Dessa vez a mulher vai preferir morrer. Exatamente. Então, o diabo que vai se unir ao anticristo, e eles serão um, vai vencer os santos. Mas aquilo que também a salvação orgânica da alma e a morte da alma, né? Quem quiser salvar a sua alma, tem que perder. É o princípio de Gênesis se cumprindo aqui em Apocalipse. Ou seja, ou mata o ego, ou não tem salvação na alma. Ou não tem salvação. Mas olha que interessante. Não tem a salvação no aspecto orgânico. O diabo vai achar mais uma vez que está vencendo, quando está matando os crentes. Mas ele não sabe que é aí que ele está perdendo. Cada crente que ele mata torna ele vencedor. Exatamente. Ou seja... Que são os vencedores tardios. Por isso que são tardios. Vão vencer, mas vão vencer de forma tardia. E aí vem aquelas frases que você disse na nossa conversa, que eu gostei muito, inclusive até eu já usei esse termo que você usou, porque eu achei incrível. Você disse que a tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a era da igreja. Quando você disse isso, eu fui lá analisar, fui ler. Sim. E, incrivelmente, a tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a era da igreja. Exatamente. É uma multidão incontável. Exatamente. Incrível, incrível, incrível. Então, ou seja, ficar na tribulação não é de todo ruim para quem fica, né? Não. Por quê? Ele não estava qualificado para ser levado por aquele que veio vestido de nuvem. Então, uma forma de se qualificar é não amando a sua vida até a morte. Até a morte. Ou seja, que é o contrário do que os homens fazem hoje. Abrindo um parênteses aqui no nosso assunto do Apocalipse, pastor. Só abrindo um parênteses, né? De não amando a sua vida até a morte. Não parece que se contrapõe à vida cotidiana de hoje dos crentes? Completamente. Que amam mais a sua própria vida, o seu próprio ego,
suas próprias vaidades, seus próprios desejos, mais do que qualquer outra coisa. Completamente. É o oposto do que a igreja, na sua totalidade, vive hoje. A igreja está quase narcisista. Eu acho que a igreja está narcisista. Não é nem quase. Porque... E a questão... E essa questão de não amar a sua vida até a morte é muito poderosa, muito forte. Porque, na verdade, o anticristo vai estar obrigando que o adorem. E também adorem a sua imagem. Exatamente. Isso até me remete lá à figura de Nabucodonosor, né? Claro, com certeza. Ele tinha uma imagem, estava obrigando a adoração a ele também. E aí tem quem não adorasse. Ananias, Misael e Azarias não adoraram. Então, quem não adorar no período da tribulação vai ser decapitado. Com certeza. Quem não aceitar a marca da besta e quem não adorar o anticristo e a sua imagem vai ser morto. E essa pessoa, a Bíblia faz até uma ressalva, dando a essa pessoa o conselho de não resistir, se entregar. Se entregar. Se alguém vier te matar, importa que você seja morto. Exatamente. Exatamente. Ou seja, não ama a vida de fato, né? Não ama a própria vida, inclusive está disposto a morrer por isso. O que é o contrário do que se prega hoje nas igrejas, né? Porque os púlpitos estão ensinando as pessoas a amarem primeiro suas vidas. Tudo, assim, óbvio, com raras exceções, mas a igreja leva o povo hoje, pastor, para um egocentrismo de todas as formas. Pregações voltadas para o homem, né? Você é o vencedor, você é isso, você é aquilo, você é isso, você vai conquistar, você. Louvores voltados para o egocentrismo, né? Você é precioso, mais raro do que não sei do que lá, não sei nem cantar o trem. Ou seja, aonde ficou Deus nessa história toda? Literalmente foi expulso e foi colocado para fora. Por isso que Cristo, quando ele escreve a última carta... Tem que ter uma sensibilidade espiritual muito grande para que você possa alcançar, meu irmão, a clarificação daquilo que o pastor Ronaldo Borges está falando agora. Para que isso fique claro para você, para que você tenha clarificação disso, para que isso fique cristalino a você, você vai ter que entender de forma, com muita sensibilidade e de forma muito precisa, que o comportamento da igreja é um comportamento que põe Jesus para fora. Exatamente, exatamente. Por isso que quando... né? Porque em algum lugar em Apocalipse, Jesus está batendo na porta para entrar. É a última parte da história da igreja, Jesus está batendo na porta para entrar. Porque, de fato, olha como é que diz o texto lá. Como dizes, rico sou e não tenho falta de nada. Ou seja, é uma igreja que se autopromoveu a si mesma. Exatamente, exatamente. E aí, consequentemente, todo lugar que o ego do homem é exaltado, Cristo é colocado de lado. Então, ele reina, o ego do homem vira um diabo. Vira um diabo, exatamente. Porque a palavra diabo é adversário, então vira um adversário daquilo que Deus quer fazer. Exatamente. E, consequentemente, nós temos crentes hoje, infelizmente, que vivem, não conseguem ser altruístas. Não conseguem dedicar nada da sua vida a ninguém, porque o centro de suas próprias vidas é ele mesmo. Tudo tem que ser uma barganha, tudo tem que ser uma troca, tudo tem que beneficiá-lo de alguma maneira. Exatamente. Inclusive, se você pregar a palavra de Deus na igreja, é muito difícil de você atrair essas pessoas. Por quê? Porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus glorifica a Deus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si próprio, mas falaria do que recebeu dele, porque glorificaria a Cristo, ou seja, o que é a palavra de Deus revelada? Uma palavra que glorifica a Cristo. Só que uma palavra que glorifica a Cristo não exalta o homem. E essa palavra é pouco pregada hoje em dia, né? Exatamente.